Olá, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre Dividend Yield nos fundos imobiliários. O Dividend Yield é um indicador muito importante nos fundos imobiliários. Muitos investidores eles estão de olho no Dividend Yield. Mas afinal, o que é os indicadores fundamentalistas de fundos imobiliários? Os indicadores fundamentalistas, eles são como algum tipo de parâmetro a qual eu consigo quantificar algo e assim eu consigo comparar com outros fundos imobiliários. Então esse é o objetivo de utilizar algo comparativo, para você ter não somente uma suposição, eu acredito que este fundo imobiliário é melhor. Mas por que ele é melhor? Ele paga mais, mas pagar mais é relativo, né? Às vezes você está pagando lá, imagine que você está pagando R$1.000 em algo e está ganhando R$10. Será que se eu pagasse R$100 em algo e ganhasse R$5, é melhor ou é pior? Por mais que está pagando menos do que o outro, né? Então a gente tem que ter indicadores onde a gente consegue comparar. Então, a ideia dos indicadores fundamentalistas é justamente essa, a gente quantificar algo para, dessa forma, conseguir identificar se algo é bom ou ruim e também comparar com outros ativos financeiros. Não somente nessa parte de ganho, mas também se está barato ou caro, gestão, tá? Se tem uma boa gestão ou não, qualidade, enfim, tudo isso a gente consegue ter uma boa noção através dos indicadores fundamentalistas. Tá? Então, para isso que servem os indicadores fundamentalistas. Como o nome sugere, é enxergar os fundamentos. São indicadores que mostram se os fundamentos são bons ou ruins. Tá? E aí nós temos um indicador fundamentalista que é chamado de Dividend Yield. Falar de fundos imobiliários e não falar do yield dele ou do Dividend Yield é como se não tivéssemos falando de fundos imobiliários, porque o que acontece? Vamos entender o que se trata aí o Dividend Yield. O Dividend Yield, muitas vezes a gente vai enxergar ali nas plataformas como a sigla DY, tá? Então quando aparecer DY é o Dividend Yield. Ele representa aí a porcentagem de rendimentos recebidos em função do preço atual da cota, beleza? Então como que é o cálculo? O cálculo do Dividend Yield é os rendimentos divididos pelo preço. Simples assim. Vamos exemplificar? Então imagine lá, um fundo imobiliário, ele paga 50 centavos e o preço da cota é R$100. Logo, o Dividend Yield vai dar 0,005, só que isso inteiro, né, o número, a gente precisa trazer ele para porcentagem. Para trazer para porcentagem, a gente multiplica por 100. Então é o mesmo que 0,5%. Tá? Olha que indicador interessante. Com a porcentagem, tá, eu consigo imaginar o seguinte: e se eu tivesse R$200 mil, quanto que eu iria receber por mês? Basta você pegar, você vai receber 0,5% do quanto que você está investindo. Então seria quanto? R$200 mil vezes 0,5%, tá? É o quanto que você iria receber. Né? Fazendo uma continha aqui, eu acho que vai dar 1.000, né? Mas vamos fazer uma conta aqui só para garantir, ó. R$200 mil vezes 0,5%. R$1.000, isso aí. Então, se eu tivesse R$200 mil nessas condições, né, eu conseguiria comprar ali um certo número de cotas, né, 200 mil divididos por 100 vai dar 22, vai dar 2.000. Então, eu conseguiria comprar 2.000 cotas, tá? 2.000 cotas, cada uma pagando 50 centavos, daria ali R$1.000, tá? Pegaram a ideia? Então o Dividend Yield ele traz um pouco de simplicidade pra gente. Eu tenho que, mas como que vai trazer simplicidade se eu vou ter que fazer esse cálculo toda hora? Não, esse cálculo já aparece. Essa é a ideia dos indicadores fundamentalistas. Eu não precisar fazer conta nenhuma, já vai ter esse indicador ali na tela. Então com esse indicador agora eu tomo minha decisão. Eu olho assim, esse fundo imobiliário, ele me entrega 0,5%. É melhor investir em um fundo imobiliário que me entrega um Dividend Yield maior. Porque quanto maior o Dividend Yield, maior é os rendimentos mensais. Ok? Só que, claro, a gente pode ter algumas pegadinhas aí por trás que depende da gente entender mais ainda os indicadores fundamentalistas, né? Por exemplo, por que esse dividendo está muito fora do normal? Imagine que a média dos fundos imobiliários é 1% ao mês. Vamos imaginar isso, 1% ao mês. E tem um fundo pagando 3% ao mês. Cara, a gente tem que suspeitar, né? Será que alguma coisa está acontecendo errado ali? Porque, imagine o seguinte: se o rendimento desse mesmo fundo imobiliário aqui, ele se mantém em 50 centavos, só que a cota cai à metade.
de R$100 cai para 50 centavos. O dividend yield dele vai para quanto? Para 1%. 0,5 divididos por 50 vai dar 1, né? Vai dar 0,01, né? E em porcentagem, multiplicando por 100, vai dar 1%. Então veja, se o preço do fundo imobiliário cai, o dividend yield sobe. Se os dividendos pagos sobe, o dividend yield sobe. Então, para o dividend yield subir, ser um dividend yield alto, temos duas possibilidades apenas. Os rendimentos subirem, ou o preço da cota cair. Então, olha aí, pode ser que tenha uma pegadinha aí. Por quê? Você pode investir em um fundo imobiliário achando que ele está pagando uns dividendos muito altos, né? Porque você viu o dividend yield do último mês. Por isso que a gente tem que saber olhar esses indicadores, né? Eu vou trazer um pouco disso no decorrer das nossas próximas aulas, mas já fazendo um excelente parênteses nesse momento aqui, vale a pena esse lado aqui, né? Então, por quê? Vai que o dividendo subiu muito um certo mês. O último mês, o fundo imobiliário, ele desfez de um imóvel, ou uma empresa que estava alugando ali o imóvel saiu e pagou uma multa muito alta, e aí o fundo resolveu distribuir esse dinheiro aí nesse mês para os cotistas desse fundo. Veja que os dividendos vai ser muito alto e o dividend yield exclusivamente desse mês será muito alto. Tá? Então a gente tem que saber analisar isso, não olhe somente esse indicador, tá? A gente não pode somente olhar, o ideal é a gente olhar um histórico dele, ver uma média dos últimos 12 meses, ok? Isso que é o importante. E por outro lado também, a gente pode ter um fundo imobiliário que ele está indo para a ruína, e a gente achar que ele está sendo bom. Então imagine que o preço desse fundo imobiliário, ele cai muito, ele cai pela metade. Então o dividend yield dobra, né? Então você fala, pô, esse fundo imobiliário está pagando muito, hein? Ele está dando um retorno muito alto. Só que por que está dando esse retorno? A gente tem que entender isso. Foi porque o preço caiu. Cara, se o preço caiu pela metade, é provável que tenha alguma coisa de errado aí, né? Vamos ver o que tem de errado? Tá? E aí pode ser o quê? Pode ser que é um fundo imobiliário que só tem um imóvel. E aí, de repente, o inquilino já informou que ele não vai renovar. Tá? E aí, daqui 3 meses, esse fundo imobiliário, se não arrumar um outro inquilino, vai ficar sem receita nenhuma. E aí as pessoas viram essa notícia, se desesperaram, venderam tudo. E aí o preço despencou. Tá? Então tenha muita atenção a isso, beleza? Não olhe esse indicador individualmente. Ele é muito interessante para quem quer viver de renda. Tá? Então, quem quer viver de renda, por isso que os fundos imobiliários, um dos objetivos é ter uma renda mensal. Então é muito interessante a gente olhar para o dividend yield. Tá? Mas eu gosto de olhar para o dividend yield com uma combinação de fatores. Primeiro, tem que ver se tem uma gestão boa, se tem bons ativos, se tem vários imóveis, tá? Quem são os inquilinos, são inquilinos fortes, e aí juntamente com isso trazer o dividend yield. Eu prefiro receber um dividend yield menor, sabendo que eu tenho uma qualidade muito maior nos imóveis, e geralmente é isso que vai acontecer, né? Os maiores, porque um imóvel muito bom, um fundo imobiliário muito bom, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro. Então, se o fundo vale R$150, as pessoas estão dispostas a pagar 160, 170, porque sabe que é bom, né? E no longo prazo vai fazer um bom negócio, né? Então, se as pessoas estão pagando mais caro, se o preço cai nessa equação, se o preço sobe nessa equação matemática aqui, o que acontece com o dividend yield? Ele cai, né? Então, se o preço sobe, dividend yield cai. Então, naturalmente, os melhores fundos imobiliários eles irão pagar um dividend yield um pouco menor. E aqueles mais arriscados, claro, isso é tendência, não é regra, eles devem pagar um dividend yield maior, tá? Nada impede da gente ter esses mais arriscados para ganhar um dividend yield maior, mas a gente tem que saber controlar o risco, né? Eu não vou comprar somente desses fundos imobiliários, eu vou ter que fazer um controle desse risco, ok? Vale a pena a gente fazer essa reflexão aí para não se meter em furada, né? Mas vamos lá então. Vamos usar um exemplo aqui para a gente também entender outros pontos fundamentais quando o assunto é dividend yield, beleza? Vamos para um exemplo aqui, ó. Então vamos lá, o fundo 1. Beleza? Fundo 1 ele custa R$200 e o rendimento dele por cota, ou seja, para cada R$200 que eu investir, ele está me dando de retorno 80 centavos. Tá? E a gente tem um fundo 2 que é R$300 e está pagando R$1,50. Ele vem muito
casado ali com o exemplo inicial que eu dei, né? Porque a gente olha para isso e fala, caramba, mas qual fundo é mais rentável? Eu vou comprar o de R$200, de R$200 ele é mais barato, eu vou conseguir comprar mais. Será? Será que o de 300 não é melhor? Como que a gente descobre isso? Dividend Yield, né? Então olha lá, ó, o primeiro fundo, ele está dando um retorno ali, ó, eu calculei o Dividend Yield, ó, 0,8 divididos por 200 dá 0,4. Já o segundo fundo deu 0,5. Pegaram a ideia? Então, um fundo imobiliário, a gente não pode olhar simplesmente para o quanto que ele dá de rendimento e por preço dele. Né? Eu quero comprar um fundo barato, não é assim que a gente olha esse barato. Tá? Não é dessa forma, porque você pode comprar um fundo, ó, nesse caso o segundo fundo, ele é melhor, mas ele é melhor porque o rendimento é 1,5 e o outro é de 80 centavos? Não, não é isso, é uma combinação de fatores, é o rendimento e o preço, mostrando aí que o dividend yield dele é maior. Então olhe para o dividend yield quando o assunto é retorno, se ele está me dando uns rendimentos mensais bons, beleza? É através do dividend yield. Certo? Então não se iluda olhando ali que um fundo está mais barato, um está mais caro, um paga um rendimento maior, outro menor. Não olhe somente isso, faça essa conta, né? Que na verdade essa conta já está feita. A gente vai observar quando buscar os dados nas plataformas de análise, a gente vai observar que esses dados aqui, eles já são fornecidos. Então a gente acessa lá o site aí do Investidor 10, a gente vai observar que esses dados já estão lá bonitinho, a gente já consegue, não precisa fazer conta nenhuma, basta comparar, beleza? Então beleza, ó, o fundo 2, ele aí é o melhor, tá? Agora eu quero fazer uma outra observação, tá? Porque você pode olhar assim, beleza, e esse 0,4% para 0,5%? Pô, não é nada, né? 0,1% ao mês, isso é muito pouco. Né? Será que isso faz diferença mesmo? Só 0,1%? É isso que eu quero mostrar aqui agora. Se você está investindo, coloquei 120 mil reais, tá, pessoal? Mas poderia ser qualquer valor. Eu só coloquei esse valor porque ele é um valor que fica bem, como que eu digo ali? Ele vai dar uns números mais redondos, uns números bonitinhos. Por exemplo, 120 mil divididos por 200 reais desse fundo 1, eu consigo comprar 600 cotas. Né? Eu teria comprado ali 600 cotas deste fundo imobiliário. Né? E se eu pego essas 600 cotas e multiplico por 80 centavos que cada cota me dá 480 reais. Tá? Eu posso fazer essa conta com dividend yield, eu posso pegar os 120 mil e multiplicar por 0,4%. Também vai dar, né, os mesmos 480 reais. Tá? Então eu posso fazer essa conta de duas formas. E para o fundo 2, vai dar ali 600 reais de rendimentos mensal. Então veja que uma diferença de 0,1% apenas daria uma diferença de 120 reais quando o investimento seria de 120 mil reais. Mas 120 reais, para um investimento de 120 mil reais é muito, né? Muitas pessoas podem achar que esse valor é alto, mas a gente lembra que isso aí seria proporcional. Então 12 mil reais daria uma diferença de 12 reais. 1.200 reais investidos daria uma diferença de 1,2 reais. Tá? Mas e quando a gente coloca isso para o ano, multiplica por 12, né, esse número fica maior, né? Então, e o longo prazo daqui 10 anos, muito maior ainda, né? Pensa 1,20 vezes 12, no ano vai dar aí então 12 reais, uns 14 reais mais ou menos, 15 reais, né? Quando a gente olha para 10 anos, isso daria, né, 15 vezes 10 daria R$1.500, R$1.500 a mais em rendimentos, só que você certamente iria reinvestir esse valor e fazendo o efeito bola de neve, então seria maior ainda na prática, tá? E isso olhando para o valor um pouquinho, né? Só R$1,20, mas quando a gente olha aqui para 120 reais e olha no longo prazo, dá uma diferença muito expressiva. Por ano dá mais de R$1.000, né? Então é algo a considerar, beleza? E em termos de porcentagem, esse 0,1%, esses 120 reais aplicado no valor investido ali, é uma diferença de 25%. É muita coisa. Então, de 0,4 para 0,5, nós estamos falando no aumento aí, é só 0,1%, mas é 25% em cima desse 0,4%.
Pegar a ideia? É um ganho expressivo. Imagine você ganhar 25% a mais. Você tem um salário aí de 10 mil reais por mês, ganha 25% a mais. Né? Você está ganhando 2.500 a mais por mês, então é muita coisa. Tá? Quando a gente olha para um valor pequenininho, pode ser que não é expressivo o valor numérico. Por isso a gente tem que olhar porcentagens, ok? Então veja a diferença que faz, né? Beleza? Então, para essa aula seria isso. Acredito que ficou claro aí o que é o Dividend Yield, né? Um indicador bem simples aí, o termo, a parte de cálculo dele, né? Quando o assunto é fundos imobiliários, os indicadores fundamentalistas eles são mais fáceis de entender do que em ações, por exemplo, né? Então o Dividend Yield é um deles, né? Por mais que tenha uma continha ali, às vezes o investidor ele não tem muita afinidade com conta, mas é uma conta simples, é muito intuitivo, né? A gente consegue observar. Inclusive esse Dividend Yield, a gente pode usar ele também, fazendo um novo parênteses aqui, para rendimentos de imóveis. Né? Então, por exemplo, o imóvel que eu moro, ele custa lá 500 mil reais e o aluguel dele é 1.500 reais. Qual que é o retorno que o dono desse imóvel está tendo? É a mesma conta, você pega 1.500, divide por 500 mil e você vai verificar o dividend yield que o dono do imóvel está tendo. E aí você pode até fazer um parênteses, será que vale a pena eu pagar o aluguel ou comprar esse imóvel? Né? Ou né, continuar vivendo de aluguel e investir o valor com os rendimentos dos fundos imobiliários, por exemplo, eu pago o meu aluguel e me sobra dinheiro. Então, olha só, é uma conta a se fazer também, tá? Então, isso depende de cada um, também tem um lado sentimental, né, o emocional de ter um imóvel próprio, né? A gente não olha somente pelo lado financeiro, né? Mas, enfim, é uma conta que eu particularmente gosto muito de fazer e sempre estou fazendo, todo ano ou a cada 2 anos ali eu dedico algumas horas ali para pegar indicadores de inflação e tudo mais, né, para verificar esse tipo de contas, para o quanto vantajoso é ter o imóvel para morar, né, ou morar de aluguel, beleza? É uma conta interessante de fazer. Mas é isso, né? Espero ter ajudado nessa aula aí, acredito que ficou claro aí esse assunto que não é relativamente simples e espero você na nossa próxima aula. Até mais!